Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma história fascinante para compartilhar com vocês, a incrível e complexa trajetória de Loki, o deus dos enganos. Acompanhe-nos enquanto exploramos como este enigmático mestre das ilusões, abençoado com habilidades mágicas extraordinárias e uma personalidade que desafia toda a categorização, deixou uma marca inesquecível no universo Marvel. Desde suas raízes nos gélidos territórios de Jotunheim até seus momentos icônicos como estrategista cósmico, aliado imprevisível e símbolo de constante transformação, vocês descobrirão por que Loki, com sua astúcia, carisma incomparável e espírito rebelde, é uma figura tão única e cativante entre os super-heróis e anti-heróis. Preparem-se para mergulhar no caos conosco enquanto exploramos a essência deste fascinante deus dos enganos e das metamorfoses. Não percam esta jornada pelos limites entre o bem e o mal, a traição e a redenção. E não se esqueçam de compartilhar nos comentários qual outro personagem do universo Marvel vocês gostariam que explorássemos no próximo vídeo. Estamos ansiosos para saber a opinião de vocês. Em um universo onde mitos ancestrais dançam com narrativas modernas, onde deuses nórdicos caminham lado a lado com heróis de carne e osso, existe uma figura que transcende todas as definições convencionais de herói e vilão. Loki, o príncipe das sombras, o deus dos enganos, não é apenas mais um personagem nos quadrinhos ou nas telas de cinema. Ele é um legado vivo de complexidade, uma história que desafia cada fronteira estabelecida entre o bem e o mal. Imagine um ser tão enigmático que sua simples presença provoca um turbilhão de emoções contraditórias. Um personagem que nos faz questionar constantemente nossas próprias percepções sobre lealdade, identidade e redenção. Loki não é simplesmente um coadjuvante na história dos grandes heróis, ele é o protagonista de sua própria narrativa épica, um caminho tortuoso que serpenteia entre a traição e a redenção, entre o amor fraternal e a mais profunda inveja. Nascido no gelo de Jotunheim, criado nos salões dourados de Asgard, Loki é o resultado de uma história de abandonos e ressignificações. Ele representa o eterno outsider, aquele que nunca se encaixou completamente em nenhum lugar, que sempre observou o mundo com um olhar à parte, estratégico e complexo. Não é apenas um anti-herói, mas a personificação da própria contradição humana, ou melhor, divina. Sua jornada é um convite à reflexão sobre nossas próprias máscaras, sobre os papéis que nos são impostos e aqueles que escolhemos desempenhar. Loki nos provoca a entender que a identidade não é um destino traçado, mas um caminho em constante construção. Ele é o mestre das ilusões, não apenas nos truques mágicos que realiza, mas na própria arte de se reinventar a cada curva inesperada de sua existência. Nos universos dos quadrinhos e do cinema, Loki se tornou muito mais do que um simples personagem. É um ícone cultural, um símbolo de resistência contra expectativas pré-estabelecidas. Sua popularidade transcende os limites de qualquer história individual, porque ele toca em algo profundamente universal, o desejo de ser compreendido, de ser aceito, de encontrar seu verdadeiro lugar no mundo. Cada aparição sua é como um golpe de teatro, uma performance que desestabiliza todas as regras conhecidas. Será ele um herói? Um vilão? Ou simplesmente um ser tão complexo que essas categorias primitivas mal conseguem contê-lo? Loki nos convida a abandonar pensamentos binários, a mergulhar em uma compreensão mais profunda e nuançada das motivações humanas, ou divinas. Sua relação com Thor, seu irmão adotivo, é o epicentro de uma das narrativas mais fascinantes dos últimos tempos. Não é apenas uma história de rivalidade, mas um profundo drama familiar que ecoa em cada núcleo de relações humanas. São dois lados de uma mesma moeda, duas formas distintas de ver e estar no mundo, unidos por um laço que transcende sangue, origem ou expectativas sociais. Prepare-se para mergulhar na saga de Loki, o deus dos enganos. Uma jornada que vai muito além de poderes mágicos ou batalhas épicas. É a história de um ser em busca de identidade, de aceitação, de amor. Uma narrativa que nos convida a olhar para além das aparências, a questionar nossas próprias verdades e a entender que, no fim das contas, todos nós carregamos um pouco de Loki dentro de nós, essa eterna busca por pertencimento, por reconhecimento, por ser verdadeiramente quem somos. A história de Loki é um tecido intrincado de abandonos, transformações e busca por identidade, uma narrativa que começa muito antes de sua adoção por Odin, nos gélidos e sombrios territórios de Jotunheim. Nascido como um filho de Laufey, o rei dos gigantes de gelo, Loki emerge de um contexto de conflito e guerra, destinado desde o princípio a ser diferente de todos ao seu redor. Seu nascimento prematuro e seu tamanho reduzido já o colocavam em uma posição de vulnerabilidade dentro de sua própria espécie, um bebê tão pequeno que era considerado uma vergonha para os padrões brutais dos gigantes de gelo. Durante a grande guerra entre os Asgardianos e os Jotuns, Odin, o rei de Asgard, encontra o pequeno Loki abandonado em um templo de gelo,
testemunhando não apenas uma criança frágil, mas talvez reconhecendo algo de si mesmo naquele ser tão diferente. A decisão de adotá-lo não foi simplesmente um ato de compaixão, mas um movimento estratégico e profundamente simbólico. Odin via em Loki não apenas uma criança a ser salva, mas uma ponte potencial entre dois reinos historicamente inimigos. Crescer em Asgard seria para Loki uma experiência de permanente deslocamento. Enquanto Thor, seu irmão adotivo, era celebrado por sua força física, musculatura heroica e habilidades guerreiras, Loki desenvolvia habilidades completamente distintas. Ele descobria seu talento na magia, na estratégia, na manipulação intelectual, artes que eram sistematicamente desvalorizadas em uma sociedade que glorificava a força bruta e a batalha direta. Cada olhar, cada sussurro do palácio parecia lembrá-lo de sua condição, um estrangeiro, um diferente. Os anos de juventude de Loki foram marcados por um sentimento constante de inadequação. Enquanto Thor era treinado para empunhar o poderoso martelo Mjolnir e preparado para futuro rei, Loki era direcionado para estudos mágicos, sempre à margem, sempre observando. Sua inteligência aguçada e sua capacidade de manipulação eram vistas mais como potenciais ameaças do que como verdadeiras qualidades. Odin, embora o amasse, nunca escondeu sua preferência por Thor, criando uma dinâmica familiar profundamente traumática. A revelação de sua verdadeira origem seria um momento crucial em sua jornada. Descobrir que era, na verdade, um Jotun, um gigante de gelo adotado, não apenas explicava suas diferenças físicas, mas desencadeava uma crise existencial profunda. Esse momento de revelação não seria apenas uma descoberta biológica, mas o estupim para toda sua complexa trajetória de rejeição, raiva e busca de identidade. Como poderia ele se sentir parte de Asgard, sabendo que seu nascimento era visto como uma vergonha em seu reino original? Essa origem fragmentada moldaria para sempre a personalidade de Loki. Ele desenvolveria uma habilidade única de se metamorfosear, não apenas magicamente, mas psicologicamente. Sua capacidade de criar ilusões seria mais do que um poder mágico, seria um mecanismo de sobrevivência, uma forma de lidar com um mundo que sempre o fez sentir que não pertencia a lugar algum. Cada transformação, cada engano, seria uma tentativa de encontrar seu lugar, de ser reconhecido, de ser amado. A rejeição inicial em Jotunheim, a adoção por Odin, o crescimento à sombra de Thor, tudo contribuiria para formar a personalidade complexa que conhecemos. Loki não seria simplesmente um vilão ou um herói, mas um ser profundamente marcado por suas experiências de não pertencimento. Sua origem seria o combustível para sua ambição, sua dor seria transformada em poder, sua busca por reconhecimento se tornaria sua maior motivação. Assim nasce Loki, não como um personagem simples, mas como um ser complexo, resultado de múltiplas histórias de abandono, amor, rejeição e ressignificação. Uma história que nos lembra que nossas origens não definem nosso destino, mas certamente moldam nossa jornada de autodescoberta. A jornada de Loki através dos universos dos quadrinhos e do cinema Marvel é como uma tapeçaria complexa, tecida com fios de traição, redenção, ambição e transformação. Cada arco de sua história representa muito mais do que simples eventos lineares. São capítulos de uma narrativa profunda sobre identidade, poder e a constante busca por reconhecimento. Seu primeiro grande arco narrativo emerge nos primeiros momentos de sua apresentação nos quadrinhos, onde Loki surge como um antagonista clássico de Thor, tramando constantemente para destronar seu irmão adotivo e tomar o trono de Asgard. Nesses momentos iniciais, ele é retratado como um vilão puramente motivado por inveja e ressentimento, um ser consumido pelo desejo de provar seu valor através da destruição de tudo que Thor representa. Suas maquinações são elaboradas, suas estratégias sempre um passo à frente, revelando não apenas uma mente brilhante, mas um coração profundamente ferido. A evolução de Loki ganha novos contornos quando os universos dos quadrinhos e do cinema começam a expandir sua complexidade narrativa. Na saga do Sieg, um dos arcos mais importantes nos quadrinhos, Loki não é apenas um antagonista, mas um personagem que começa a questionar sua própria natureza. Ele manipula eventos em múltiplos reinos, demonstrando uma sofisticação estratégica que vai muito além da simples vilania. Sua morte neste arco e subsequente renascimento como uma versão jovem de si mesmo marcam um ponto de virada crucial em sua trajetória. No universo cinematográfico Marvel, seus arcos narrativos ganham camadas ainda mais profundas. Em Thor, seu primeiro grande momento, Loki revela toda sua complexidade. Não é apenas um vilão, mas alguém profundamente machucado pela sensação de não pertencimento. Sua tentativa de destruir Jotunheim e provar seu valor para Odin representa um grito desesperado por aceitação, uma necessidade de mostrar que também é capaz de ser um filho digno. Os Vingadores representa outro marco significativo em sua jornada. Aqui, Loki surge como um antagonista global,
utilizando o exército de Chitauri para tentar conquistar a Terra, numa demonstração aparentemente pura de ambição e maldade. No entanto, para os olhos mais atentos, sua ação é revelada como parte de um acordo com Thanos, uma jogada de sobrevivência de alguém que se sente permanentemente acuado e sem escolhas verdadeiras. A virada definitiva em sua narrativa acontece em Thor, O Mundo Sombrio e Thor, Ragnarok, onde começamos a ver Loki não mais como um vilão unidimensional, mas como um personagem capaz de alianças complexas e até mesmo atos de heroísmo. Sua aparente morte salvando Thor, sua colaboração durante a destruição de Asgard, revelam camadas de amor fraternal que sempre existiram por baixo de suas ações de traição. Seu próprio seriado no Disney+, representa o ápice dessa transformação narrativa. Aqui, Loki não é mais definido por sua relação com Thor ou por sua busca de poder em Asgard. Ele é confrontado com versões múltiplas de si mesmo, obrigado a encarar suas próprias contradições através da autoridade de variância temporal. Cada episódio é uma desconstrução profunda de suas motivações, revelando que suas ações sempre foram mais complexas do que simplesmente o desejo de poder. No arco das histórias com Kang, o Conquistador, Loki passa a representar algo ainda mais significativo, um agente de mudança dentro do multiverso. Suas ações não são mais apenas pessoais, mas potencialmente capazes de alterar o equilíbrio de realidades inteiras. Ele se torna não apenas um personagem, mas um símbolo de como escolhas individuais podem ter consequências cósmicas. Os quadrinhos mais recentes continuam expandindo essa narrativa, apresentando um Loki que transita entre dimensões, que negocia com entidades cósmicas, que usa sua inteligência não mais para destruir, mas para preservar equilíbrios complexos. Sua transformação deixa de ser apenas pessoal e se torna quase mítica, de um deus dos enganos para um protetor de realidades. Cada arco de Loki nos conta uma história sobre transformação, sobre como nossas origens não precisam definir nosso destino. Ele representa a possibilidade de redenção, a capacidade de reinvenção, a ideia de que nossas escolhas são mais importantes que nossa história pregressa. Mais do que um personagem, Loki se tornou um símbolo de esperança para todos aqueles que algum dia se sentiram à margem, diferentes, incompreendidos. As habilidades de Loki ultrapassam em muito a compreensão tradicional de poderes heróicos, configurando-se como uma verdadeira arte da manipulação cósmica. Ele não é simplesmente um feiticeiro, mas um mestre de realidades, capaz de desafiar as próprias leis da existência através de seus dons extraordinários. Sua magia não se limita a truques simples ou ilusões superficiais, mas representa uma sofisticada tecnologia mística que permite dobrar a própria percepção da realidade. A metamorfose é talvez seu poder mais impressionante e complexo. Loki pode não apenas alterar sua aparência física com uma precisão microscópica, mas literalmente transformar-se em qualquer ser ou objeto que desejar. Essa capacidade vai muito além de um simples disfarce, é uma transformação molecular completa, onde cada célula é reconfigurada para reproduzir perfeitamente a essência do novo ser. Ele pode se transformar em animais, humanos, objetos inanimados e até mesmo criar réplicas perfeitas de outros seres, tornando a distinção entre realidade e ilusão algo praticamente impossível. Seus poderes mágicos incluem a criação de portais interdimensionais, permitindo que viaje instantaneamente entre diferentes realidades e universos. Essa habilidade não é apenas um método de transporte, mas uma ferramenta estratégica que lhe permite escapar de situações impossíveis, infiltrar-se em locais inacessíveis e manipular eventos em escalas cósmicas. A magia de Loki funciona como uma espécie de códice universal, onde as regras da física podem ser literalmente reescritas por sua vontade. A projeção de energia mística é outro aspecto fascinante de seus poderes. Diferente de outros heróis que lançam rajadas de energia pura, Loki manipula campos de força complexos, criando escudos, armas e construções místicas que podem resistir aos ataques mais poderosos. Sua energia não é apenas destrutiva, mas altamente maleável, podendo ser usada para curar, proteger ou causar danos de formas absolutamente imprevisíveis. A telecinese e a telepatia complementam seu arsenal místico. Loki pode não apenas mover objetos com pensamento, mas literalmente controlar mentes, implantar memórias falsas e manipular percepções em escalas impressionantes. Essa habilidade o torna um estrategista incomparável, capaz de resolver conflitos sem sequer precisar lutar fisicamente. Sua longevidade típica dos deuses nórdicos significa que Loki não envelhece como seres mortais. Ele pode viver por milhares de anos, acumulando conhecimento e experiências que o tornam extremamente sofisticado em suas estratégias. Essa imortalidade não é apenas um dom físico, mas uma ferramenta de poder que lhe permite planejar em escalas temporais que ultrapassam a compreensão humana. As armas e equipamentos de Loki são extensões de seus poderes místicos. Diferente de Thor com seu martelo Mjolnir, as armas de Loki são frequentemente criadas por sua própria magia,
adagas que podem atravessar dimensões, bastões capazes de multiplicar sua imagem, cajados que funcionam como verdadeiros computadores mágicos processando realidades alternativas. Sua capacidade de criar ilusões vai muito além de simples truques visuais. Loki pode criar realidades paralelas tão complexas que ciam a distinção entre real e imaginário. Essas ilusões não são apenas visuais, mas multissensoriais, capazes de enganar todos os sentidos simultaneamente, tornando o mestre absoluto do engano. No universo Marvel, Loki representa muito mais do que um simples feiticeiro. Ele é a personificação da própria mutabilidade, um ser capaz de desafiar as estruturas mais básicas da realidade através de sua inteligência e poder místico. Suas habilidades nos lembram que poder não está na força bruta, mas na capacidade de compreender e manipular as estruturas que sustentam nossa percepção de existência. O universo relacional de Loki é um campo de batalha emocional tão complexo quanto suas próprias habilidades mágicas, um território onde aliados e inimigos dançam em uma coreografia de tensões e alianças inesperadas. No epicentro dessa teia relacional está Thor, seu irmão adotivo, a quem Loki devota um amor profundo e contraditório, misturado com uma inveja que atravessa milênios de história familiar. A relação com Thor transcende qualquer definição simples de rivalidade ou fraternidade. São dois lados de uma mesma moeda cósmica, onde a força bruta de um encontra a inteligência estratégica do outro. Apesar de décadas de traições, tentativas de assassinato e conflitos declarados, existe um vínculo indestrutível que sempre os reconecta. Thor, mesmo diante das múltiplas traições de Loki, nunca o abandona completamente, enxergando sempre a possibilidade de redenção onde todos os outros veem apenas um vilão. Thanos representa outro elemento central nessa complexa rede de relacionamentos. Inicialmente, Loki surge como um peão nas mãos do Titã Louco, sendo manipulado para conquistar a Terra durante os eventos de Os Vingadores. No entanto, essa relação vai muito além de uma simples submissão. Loki joga constantemente com as expectativas de Thanos, usando sua inteligência para sobreviver e potencialmente subverter os planos do Conquistador Cósmico. Entre seus aliados mais improváveis está Mobius, da Autoridade de Variância Temporal, que desenvolve com Loki uma relação quase paternal. Mobius não apenas o compreende, mas o desafia a entender sua própria natureza, tornando-se uma espécie de âncora moral em meio ao caos multidimensional de Loki. Essa relação representa um momento crucial de crescimento para o Deus dos Enganos, onde ele é confrontado a olhar para si mesmo sem as máscaras habituais. Os Vingadores representam um grupo complexo de relações. Ora inimigos declarados, ora aliados necessários, Loki mantém com eles uma dinâmica de constante negociação. Personagens como Natasha Romanoff e Steve Rogers desenvolvem uma compreensão particular de Loki, reconhecendo nele não apenas um potencial ameaça, mas um ser complexo movido por motivações além da maldade simples. Sua relação com Odin, seu pai adotivo, é talvez a mais traumática e definidora. Odin representa simultaneamente a fonte de seu amor e de seu mais profundo ressentimento. A preferência declarada por Thor, o constante sentimento de ser um filho secundário, moldam cada movimento de Loki em busca de reconhecimento e poder. Mesmo após a morte de Odin, sua sombra continua a pairar sobre cada escolha de Loki. No universo dos quadrinhos, personagens como Doutor Destino, Mephisto e outras entidades cósmicas surgem como interlocutores complexos de Loki. Não são meramente inimigos, mas parceiros em jogos de poder multidimensionais onde as alianças mudam mais rápido que a própria realidade. Loki navega entre esses seres com uma maestria que demonstra sua verdadeira natureza, não de um vilão, mas de um estrategista cósmico. Sua irmã, ela representa outro capítulo fundamental nessa história de relações. Juntos durante Thor, Ragnarok, eles formam uma aliança baseada não no amor tradicional, mas no reconhecimento mútuo de serem marginalizados, de serem os filhos que nunca se encaixaram completamente no modelo esperado por Odin. Cada relacionamento de Loki é como um território de múltiplas camadas, onde a traição pode coexistir com o amor, onde o ódio pode ser apenas uma máscara para uma vulnerabilidade profunda. Mais do que um conjunto de aliados e inimigos, Loki nos apresenta uma complexa teia de conexões humanas, ou divinas, onde nada é exatamente o que parece ser. Loki transcende a simples definição de herói ou vilão, tornando-se um símbolo vivo de transformação e redenção. Sua jornada não é apenas uma narrativa individual, mas um espelho complexo das múltiplas faces da existência humana, ou divina. Cada capítulo de sua história nos convida a repensar conceitos rígidos de identidade, mostrando que nossas origens não determinam nosso destino, mas podem ser constantemente ressignificadas através de nossas escolhas. As teorias sobre o futuro de Loki são tão multifacetadas quanto sua própria personalidade.
Nos últimos arcos narrativos, vimos um personagem que deixou de ser um mero antagonista para se tornar um guardião de realidades, um viajante multidimensional capaz de influenciar o próprio tecido do multiverso. Sua evolução sugere que estamos diante de um ser em constante metamorfose, alguém que pode transitar entre ser um protetor e um potencial catalisador de grandes transformações cósmicas. No universo Marvel, Loki representa muito mais do que um personagem. Ele é um conceito. Um conceito de que ninguém está definitivamente aprisionado em um único papel, de que a redenção é sempre possível, de que nossas feridas podem se transformar em nossa maior força. Sua trajetória nos ensina que a verdadeira coragem não está em ser perfeito, mas em ter a capacidade de constantemente se reinventar, de olhar para dentro de si mesmo e escolher um caminho diferente. As especulações sobre sua próxima aparição são fascinantes. Será ele um herói completamente transformado? Um guardião do multiverso? Ou continuará sendo esse ser complexo que transita entre o bem e o mal, mantendo sua essência imprevisível? O que sabemos é que cada nova história de Loki promete desconstruir nossas expectativas, nos fazendo questionar os limites entre o que consideramos certo e errado. Sua saga é um convite à compreensão da complexidade humana. Um lembrete de que todos nós carregamos múltiplas versões de nós mesmos, de que nossa identidade não é um ponto fixo, mas um rio em constante movimento. Loki nos ensina que a verdadeira força não está em ser perfeito, mas em ter a coragem de se transformar continuamente, de abraçar nossas contradições e fazer delas nossa maior virtude.